vou conversar agora com o Ederson Viana. O Ederson é mestre em administração de empresas, é contador, especialista em auditoria, planejamento e projetos, contabilidade gerencial e controle financeiro, além de consultor corporativo e sócio fundador do grupo Destra. O Ederson Viana, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia aos nossos telespectadores. Tudo bom, né, Ederson? Graças a Deus, tudo bem. Então tá bom. O Ederson, nós vamos bater um papo hoje sobre um tema interessante que nós já falamos aqui, mas nós vamos dar continuidade sobre ele, que é holding familiar aplicada ao agronegócio. Um baita de um problemão sério, principalmente nos dias de hoje, já tem muita gente preocupada com isso e também com a sucessão familiar dentro das propriedades rurais. O Edson, me fala um pouquinho sobre holding rural familiar. O que é isso aí? Então, Antônio, nós estamos dentro de um cenário que a cada dia ele está se tornando mais complexo, principalmente porque nós estamos percebendo o seguinte: nós temos estatística hoje no país que a cada 100 empresas familiares, apenas 30% dessas empresas elas vão chegar à segunda geração. Desses 30%, apenas 5% chega à terceira geração. Então há uma descontinuidade muito grande hoje dentro das empresas familiares. Qual que é o papel da holding familiar e principalmente no agronegócio? É porque a holding ela tem esse objetivo, principalmente de fazer com que a gente trabalhe a sucessão do negócio. Ou seja, há um processo muito bem estruturado para que a gente possa, de fato, estar fazendo com que a sucessão desse negócio possa ser planejada e, consequentemente, a gente tenha condições de fazer com que a continuidade e a perpetuidade do negócio, ele realmente venha a acontecer. Então, a holding nada mais é do que uma empresa que investe no seu próprio patrimônio em ações ou cotas, dependendo da forma como ela é constituída, né, no sentido principalmente da gente fazer com que a gente tenha uma empresa que possa estar realmente controlando os outros negócios da família, mas dentro de uma situação em que há um acordo de cotista e principalmente todas as regras de gestão desse negócio estejam muito bem estabelecidas. Agora, existem objetivos para uma holding, né? Claro. Então, quais são esses objetivos para uma holding familiar, principalmente dentro do agronegócio? Certo. Principalmente, nós temos que pensar o seguinte: dentro de um ponto de vista principal, que a holding pode representar um importante mecanismo de organização e de planejamento fiscal, societário e principalmente, Antônio, nós temos que perceber o seguinte: quando nós falamos de proteção patrimonial, nós estamos falando que a holding ela vem, claro, para proteger o patrimônio, mas principalmente a gente tem que ter um objetivo de pensar, olha, dentro de um país em que nós temos eminentemente as empresas são familiares, eu tenho que pensar na continuidade desse negócio. E a holding ela vem com esse papel, principalmente quando nós falamos de gestão. Quando nós falamos que nós vamos fazer um acordo de cotista, onde todas as regras das pessoas que estão inseridas, estão trabalhando dentro desse negócio, existem papéis que devem ser exercidos e que devem ser cumpridos. Por quê? Porque dentro de uma empresa familiar, nós temos uma confusão muito grande de interesses e principalmente há uma questão da emocionalidade que ela é muito forte. E há uma confusão realmente desses papéis dentro do negócio. Por isso que é bom fazer isso enquanto está todo mundo vivo, ajeita as coisas primeiro, porque depois, se o chefe vai embora, ele parte antes do combinado, aí, meu filho, vira uma confusão, né, Edson? Vira. E principalmente eu falo o seguinte: quando nós não paramos para pensar realmente nessa regularização, né, nessa proteção, nessa sucessão, fica muito mais caro depois, no momento em que a gente precisa pensar nisso. Do ponto de vista fiscal, tem benefícios uma holding? Sim, nós temos alguns benefícios que são bastante importantes no âmbito fiscal, que possibilitam o planejamento tributário, a proteção patrimonial e o retorno do capital investido sob formas de lucros e dividendos. Nós precisamos, Antônio, no momento mais oportuno, estar aprofundando um pouco mais dentro de cada um desses itens, porque do ponto de vista fiscal, nós temos uma série de benefícios que a holding traz para o empresário. E nós, por incrível que pareça, eu vou até abrir um parênteses aqui, eu participei de uma reunião essa semana, uma reunião com mais ou menos uns 25, 28 produtores rurais, produtores de um nível já... Sabe qual foi a maior preocupação de todos, por incrível que pareça? A tal da sucessão. O que fazer
com uma fazenda altamente produtiva. Exatamente, E Antônio. está aqui uma das receitas, até eu citei isso, olha, partem para uma holding, porque a coisa vai funcionar. Caso contrário, vai dar muita dor de cabeça para vocês. E não dá outra, viu, Edson? É verdade, Antônio. A causa hoje da descontinuidade dos negócios é realmente a falta de planejamento da sucessão. É verdade. O Ederson Viana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. E até o próximo. Até o próximo, Antônio. Obrigado eu e um grande abraço aos nossos telespectadores.